Que a graça e a paz do nosso Deus esteja com você, meu irmão, minha irmã. Gostaria de refletir com você nesta manhã acerca da passagem bíblica da carta de Paulo aos Romanos, capítulo 11, do versículo 25 até o versículo 29. A palavra de Deus nos diz o seguinte: Irmãos, não quero que ignorem este mistério, para que não se tornem presunçosos. Israel experimentou o endurecimento em parte, até que chegue a plenitude dos gentios, e assim todo Israel será salvo, como está escrito. Virá de Sião o Redentor, que desviará de Jacó a impiedade, e esta é a minha aliança com eles, quando eu remover os seus pecados. Quanto ao Evangelho, eles são inimigos por causa de vocês. Mas, quanto à eleição, são amados por causa dos patriarcas, pois os dons e o chamado são irrevogáveis. Queridos, quando nós lemos essa passagem bíblica, nós começamos a perceber como Paulo, em sua carta, ele justifica a extensão do evangelho até os gentios por conta desse chamado de Cristo. Na verdade, Israel foi chamado para levar às nações a palavra do Senhor, mas Israel falhou nessa sua missão. E aí o que o Senhor fez? Na pessoa do Senhor Jesus, comissionou os 12, e esses 12 comissionaram outros, foram propagando a palavra até chegar aos gentios. O fato de Israel ter falhado tornou Israel deseleito, fez com que Israel perdesse essa eleição do Senhor? De modo algum. Por quê? Porque a promessa não foi feita para o Israel da época de Jesus. A promessa foi feita aos patriarcas. E Deus não volta atrás com a sua promessa. Então, o Israel da época de Jesus estava, até hoje, é claro, ele é herdeiro dessa promessa feita aos patriarcas. No versículo 29 fala de dons e de chamado. Esse chamado de Israel, que é irrevogável, por isso que hoje eles ainda são herdeiros, mas fala também dos dons. Nós entendemos, meus queridos, que o exercício dos dons, ele edifica a igreja. E aí eu pergunto a vocês, nós como batistas, nós dizemos o seguinte, em relação ao chamado, A gente diz assim, que quando Deus nos chama, quando Deus nos salva, nós temos a certeza, a segurança dessa salvação. O que nós devemos perguntar é: somos salvos ou apenas nos tornamos membros de uma igreja? Que isso tem bastante diferença, Ser salvo é ser uma pessoa lavada e remida no sangue de Jesus, e uma pessoa que só se tornou um membro da igreja, ela até desceu as águas, mas não subiu aos céus. O seu coração ainda está arraigado aqui neste mundo. O seu coração ainda está trabalhando contra o Espírito. Ele só está visitando a igreja, às vezes só tomou um banho no batistério. Então, meus queridos, nós podemos entender que isso também, a salvação, ela é irrevogável. Quando você está salvo definitivamente, e a sua vida começa a produzir resultados dessa salvação. E aí vem a questão dos dons. Quando a Bíblia fala, veja que o apóstolo Paulo fala que os dons e o chamado são irrevogáveis. Certa vez eu estava lendo a biografia daquele lutador de boxe americano, Evander Holyfield, e ele dizia que seu irmão era um excelente pintor, mas que há muitos anos não tocava no pincel, e quando resolveu tirar as teias de aranha lá dos seus instrumentos de pintura, foi tentar ali pintar algo, percebeu que estava sem prática, percebeu que não conseguia mais executar com maestria aquilo que já fizera há muito tempo. Então isso nos faz perceber o quê? Que o dom continua sendo dele, mas quando ele deixa de ser exercitado, falta esse manejo, falta esse brilho, falta esse toque especial para que ele se torne executável, Parece que quando nós temos uma habilidade e deixamos de executá-la por muito tempo, quando nós retomamos, temos certas dificuldades em executá-la. E aí, meus queridos, eu fico pensando naquelas pessoas que têm dons para determinadas áreas, para determinados ofícios dentro da igreja. Eu conheço algumas pessoas que a gente acha assim difícil, evangelizar, por exemplo, presidiários, pessoas que trabalham com prostituição, pessoas que às vezes estão em situação de risco, porque a gente tem até um certo receio. Mas você já percebeu que tem pessoas com dom do evangelismo que conseguem chegar nessas pessoas? E interessante,
pessoas até violentas, pessoas até perigosas, mas essas pessoas elas conseguem introduzir o assunto do evangelho e tocar no coração desses que estão sendo alcançados. Sabe o que é isso? Dom. Também me encanta muito ver aquelas pessoas que têm o dom da oração, que quando dobram seus joelhos, que clamam, leva a igreja também a clamar nesse sentido. Pessoas que, veja, você já ouviu também pessoas assim, às vezes um ex-crente, uma pessoa que está desviada do evangelho e que tinha o dom da palavra, fala assim, olha, fulano hoje está desviado do evangelho. Chega, faz pena. Mas quando estava de pé, quando estava ali diante da igreja, com a sua Bíblia, quando pregava, era uma maravilha, encantava a todos, todos entendiam ali a sua palavra. E aí a gente vai pensando sobre essa questão dos dons, meus queridos, e vamos percebendo que às vezes nós não nos afastamos do Evangelho, mas deixamos de exercitar os dons. E quando nós fazemos isso, nós perdemos o brilho. E quando o crente ele perde o brilho dentro da igreja, ele começa a ofuscar a luz de Cristo Jesus, e que deveria irradiar através de nós, deveria irradiar através da nossa conduta, através da nossa postura. Quando eu e você, nós usamos os nossos dons, a igreja brilha. Nós brilhamos, a igreja brilha, a igreja é edificada. A igreja começa a ficar mais vigorosa, mais relevante. E aí eu quero perguntar a você, qual é o seu dom? E a segunda pergunta, o que é que você tem feito com ele? Se ele estava parado, agora chegou a hora de você colocá-lo em prática. Meu querido irmão, minha querida irmã, eu espero que nessa manhã essa palavra tenha tocado o seu coração e que você entenda que precisamos brilhar, porque os nossos dons e o nosso chamado são irrevogáveis. Em nome de Jesus. Amém.